Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Lembrando a todos e a todas que hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, faltando apenas 20 dias para o Natal ou 19 dias para a sua véspera, já que nós celebramos o Natal na véspera aqui no Brasil, né? Lembrando aos amigos que ontem a gente vendo a matéria, né, na rede social, e vimos aí que o presidenciável, ex-ministro, político, vice-presidente do PDT no Brasil, Ciro Gomes, agrediu uma pessoa diante da interrogação se ele, né, o Ciro Gomes, achava que bandido podia ficar solto, uma coisa assim. E ele dizia, e a pessoa falou, então você está solto por quê? A pergunta acho que foi essa. E aí Ciro Gomes perdeu a linha e deu uma tabefe na cara do sujeito. Há quem aprove tal situação, né? Foi pouco, há quem diga que o que ele fez está dentro do aceitável, etc. e tal. Eu, particularmente, acredito que você, quando se torna homem público, seja político, religioso, seja artista, tudo que você fizer e que você falar, você tem que medir as consequências. O Ciro Gomes, como político, agredir uma outra pessoa não é ético, não é moral e é ilegal. É crime. Posso não concordar com o abuso da pessoa que chega ao Ciro Gomes em tom de lacração, querendo causar, né? Faz a pergunta em tom idiota. E então, eu não posso concordar jamais com qualquer tipo de ação violenta. Até mesmo uma ação violenta diante da violência da pergunta, ou diante do deboche, diante desculpa assim, do escárnio que ele foi submetido. Particularmente a gente que está aqui na rede social, por exemplo, eu estou aqui com vocês quase que diariamente, eu tenho obrigação de receber críticas pesadas, que às vezes a gente recebe por posicionamentos políticos ou religiosos, no campo da teologia, e eu recebo as críticas e procuro não revidar as críticas. Às vezes comento com vocês aqui. E a gente sabe que as críticas que vêm e as falas que vêm, muitas das vezes, são às vezes até injustas, mas devemos nos submeter quando você coloca a cara aqui na rede social, seja qual for, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, né, ou mesmo no WhatsApp, está disposto a ouvir a crítica. Então a gente não pode nunca legitimar a ação violenta, seja por motivo justo, seja por legalidade ou ilegalidade. A violência não é solução. Contudo, a gente que tem a coragem de botar a cara também não merece ser desrespeitado, como já aconteceu comigo, de ser chamado amigo do Hamas, ser chamado de esquerdista sem cérebro, ser chamado de direitista, já fui chamado pelos petistas assim. Então a gente tem que ouvir e dizer, olha, eu botei minha cara aqui, agora aguenta. Bom, a gente está ouvindo aí Preto no Branco, Ninguém Explica a Deus, e nós estamos meditando, né, esse dia de hoje, reflexão de Lucas capítulo 10, versículos 21 ao 24, é a nossa reflexão de hoje, nossa meditação. Estamos vivendo o período do Advento. Para quem não sabe, o Advento é a grande preparação que a liturgia católica, também a liturgia anglicana, ortodoxa, faz
para celebrar o Natal. Então a gente está se preparando e nesse período de preparação nós vamos ler diversos textos. A exemplo que nós lemos no tempo comum, que foi o texto de Marcos, os textos de Mateus, né, e fizemos leituras de diversos textos. Hoje nós estaremos lendo e vamos ler, né, os textos de Lucas. E aí amanhã outro texto, porque são textos diversos que trazem para nós uma expectativa da chegada do Messias, da volta do Senhor, da parousia que tanto eu falo, que muitos evangélicos, sobretudo, pregam o arrebatamento. O arrebatamento. Se esse carro ficar desgovernado, arrebatamento. Jesus não fala em arrebatamento, geralmente. Ele fala, mas lá em Mateus capítulo 24, 25, fala que um será levado, outro será deixado, etc e tal. Sim, tudo bem, fala, mas não da forma que muitos pensam. O arrebatamento que alguns pregam é um arrebatamento assim mágico. E nesse caso não é um arrebatamento mágico. E a gente sabe que o arrebatamento é consequência de uma vivência, de uma prática de vida. Nós já vivemos aqui na Terra o projeto de salvação, mas não vivemos plenamente. Nós já estamos salvos pela graça de Deus, mas não estamos plenamente. O Evangelho de hoje nos ajuda a pensar como que nós estamos encarando a maravilha de sermos cristãos. Jesus, nesse texto, traz para nós um lamento, um choro, né, uma crítica ao comportamento dos religiosos do seu tempo, e ainda hoje criticam os religiosos. Outro dia nós falávamos sobre isso, sobre os cristãos que querem sinais, os cristãos que pedem algumas posições, que querem milagre, que querem cura, que querem libertação. Inclusive, no domingo eu falei sobre isso, ou no sábado, não lembro agora, sobre os rótulos que nós colocamos nas liturgias, nas missas, nos cultos, né? Venham para a grande corrente de libertação, venham para a corrente da prosperidade, venham para a missa não sei do que, missa da libertação, a missa da alegria, a missa da cura. E aí Jesus fala, olha, seria maravilhoso se nós ouvíssemos e víssemos as maravilhas que Deus tem para nós. Muitos profetas, muitos líderes do tempo dos judeus, lá no contexto de Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés e no tempo dos profetas, lá no Antigo Testamento, queriam ter visto e contemplado aquilo que vocês contemplam. E ainda houve mais. Queria os primeiros cristãos, lá no tempo de Paulo, Pedro, João, Tiago, também no tempo da patrística, né, no século I, século II e III, que eles, né, que falam sobre isso, eles viviam isso que nós vivemos hoje, a liberdade de culto. Pois no contexto dos primeiros cristãos, se fosse cristão, você virava poste para iluminar as ruas de Roma, ou você virava petisco de leão. Por isso, hoje, a gente, quando medita esse evangelho, a gente tem que olhar claramente como nós somos felizes, como nós devemos olhar para o projeto de salvação, o projeto de amor que Deus nos deu, o projeto de amor que Deus nos chama, e meditarmos se nós estamos sendo fiéis a esse projeto, se nós estamos vivendo plenamente o reino de Deus em nossas atitudes, em nossos gestos, ou estamos apenas fazendo média com a nossa prática de vida. Estamos apenas sendo cristãos da aparência. E aquilo que o Papa Francisco já falou, Papa Francisco, e aquilo que nós estamos vendo, né, por aí, a comunhão, a Eucaristia, a participação da Santa Ceia, ela não é prêmio, mas é remédio para os nossos pecados. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. Fiquemos com Deus. Bom dia. Que possamos ser fiéis e vivermos plenamente o projeto de Jesus de Nazaré. Eu sou Daniel Nonato. Sabedoria e poder, dá-me de beber.
antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica.